E aí, agora, com o que você falou, a pessoa procura talvez para uma alternativa para essas outras coisas, né? Não quer Exatamente. deixar de praticar um exercício. Ah, tô com dor, poxa, então não vou continuar fazendo uma musculação, uma corrida. Mas para não ficar parado, né? Para não parar de se exercitar, procura outra. Exatamente, Bacana. exatamente. Isso é bacana, essa percepção dos alunos, né? Não quero ficar parado, vou tentar outra É, coisa. isso. Igual, às vezes, questões de saúde também. Igual eu tenho uma aluna, ela raramente falta às aulas, ela é fiel nas aulas. Ela gosta muito de musculação, mas ela não tá podendo fazer porque ela teve aneurisma, então ela tá em processo de cirurgia, enfim. Então ela não pode pegar peso, por exemplo. Então, a gente vai fazendo a prática com ela de uma maneira em que ela não precise forçar tanto, por exemplo, pegar um peso muito, muito alto, ou forçar a parte superior, que geralmente é o que dá uma pressão na cabeça dela, segundo ela. Uhum. Então, ela, como alternativa, para não deixar de fazer nada, ela continua com o yoga para ter Entendi. essa percepção que você falou. É Uhum. legal dos alunos também. Ah, não vou deixar, não vou ficar no sedentarismo, eu Uhum. vou praticar alguma coisa. Bacana como a prática consegue atender diversos públicos, né? Assim, de Sim, idades, é, corpos diferentes, né? exatamente. Dá para incluir todo mundo, sabe? Todo mundo. Abraçar todo mundo. Bacana. Exatamente. E trabalhar dentro da. Não da. Trabalhar dentro das capacidades de cada um. Eu falo limitação, mas não, né? Dentro das Da capacidades capacidade, de cada um. exatamente. Bacana. É o que eu sempre falo, né? Tipo, a gente sempre tá em desafio com o nosso corpo, mas a gente também tá respeitando o limite deles. Uhum. Então, isso também, internamente, as pessoas começam a, a trabalhar mais o autoconhecimento também. Elas começam a se perceber mais, a entender mais como a mente Uhum. delas está funcionando, como o corpo delas está funcionando e até onde eles conseguem ir. E isso é muito interessante também. Eles Uhum. conseguem perceber o limite de cada um. Porque o seu limite eu não vou saber, é só você que sabe. Uhum. Então eu vou passar e eu vou sempre reforçar que você vai desafiar o seu corpo, mas você Uhum. também vai respeitar o seu limite. Bacana. E isso só o autoconhecimento mesmo que vai te fazer Verdade. entender que você não vai ultrapassar o seu limite, mas também não vai pegar tão leve, vai estar Uhum. que tem aquele desafio. Uhum. Vai tentar melhorar suas valências, né? Melhorar suas Exatamente. capacidades. Bacana. Nos espaços que você trabalha, nas aulas particulares que você dá, você realiza algum ritual? A pesquisa, a pergunta, né? Quais são os rituais que o profissional utiliza nas aulas? Aí eu fiz Sim. dessa forma. Você utiliza algum tipo de ritual nos espaços que você trabalha, nas aulas particulares? Você faz isso ou você deixa mais de lado por conta daquilo que a gente falou antes? Das outras pessoas não perceberem Sim. tão bem, Aham. sabe? Como é que é? Em aulas coletivas, eu sigo, a minha linhagem é dividida em algumas etapas, e eu encaixei essas etapas dentro da aula coletiva e também da individual. Na individual, eu consigo ir até o final. Por exemplo, os mantras. Os mantras são sons, né? Que nós fazemos vocais mesmo, e, e eles liberam uma frequência. Porém, em aulas coletivas, academia, por exemplo, não seria bem recebido, Uhum. entendeu? Então, o mantra, por exemplo, eu não aplico. Mas nas aulas individuais, quando eu percebo que o aluno Mais aberto mais a isso? aberto, mais Uhum. receptível, aí a gente pode trabalhar isso também. Porque as vibrações, elas estão aí para Uhum. abaixar ou então subir o nosso nível de frequência. Então, Uhum. de todas as maneiras que a gente puder utilizar, a gente vai estar utilizando. E óleos também essenciais, às vezes eu gosto de usar, porque aromaterapia também é uma coisa que eu acho muito interessante, Uhum. que eu percebo que traz melhora para mim e também os meus alunos relataram das poucas vezes que eu trabalhei com eles, porque o aromaterapia já é mais recebido, já é mais Uhum. É tranquilo para mais sutil, não é? mais sutil. Aham. Então, em aulas coletivas, a galera recebe melhor. Então, dá para fazer a aromaterapia, que é o olhinho mesmo no pulso, passa, e cada óleo tem uma função, digamos Aham. assim, né? Então, um pode acalmar, o outro pode ativar um pouco mais. Mas, assim, eu acho que um ritual mesmo, não tem, assim, fixo. Eu acho que vai de cada Uhum. aluno mesmo que está receptível, a gente vai fazendo. Incenso, por exemplo. Tem gente que ama incenso e tem gente que não gosta. Então eu deixo disponível. Se quiser, a gente acende. Se não Uhum. quiser, não acende. Aromaterapia, mesma coisa. Pergunto, você gosta? Tem alergia? Tem animal em casa que possa ter algum Uhum. problema? Não. Quer? Quero. Aí, ok. Uhum. Então não tem um ritual assim Fixo, fixo. engessado, É aham. bem Flexível. flexível, Uhum. tanto na individual quanto nas Aham. coletivas. Esse detalhe, então, da prática do yoga, do ritual, ele é bem flexível, né? Bem Na flexível. forma que você costuma trabalhar aqui. Sim. Bacana.
Agora a pergunta. Só dá uma olhadinha nesse Vai lá. A pessoa, a gente tá aqui horas e parou, tipo assim, memória cheia. Escreveu mesmo. Gravando? Ah, é ótimo. Então. Mas voltou a gravar, como ele parou e voltou? Acho que bateu o limite e voltou. Ah, tá. Show. Tá online então? Beleza. Depois? Show. Agora, professora, uma pergunta mais sobre o mercado de trabalho mesmo, a área profissional. Nesse espaço que você atua, nas aulas particulares, como que é a remuneração? É fixa, aqui nesse espaço da academia, é fixa, o valor combinado, ou você recebe por aluno que participa, qual o valor da sua hora-aula no seu atendimento particular? Como é que é a remuneração do profissional que trabalha com yoga? Entendi. Uhum. Eu fiz, assim, eu acho que assim, é sempre acordado entre o profissional e a academia, no espaço coletivo, por exemplo. O valor médio é entre 45 e 100, é o valor médio. A hora-aula. A hora-aula. E aí varia, eu acho que assim, cada profissional faz de uma forma. Eu escolhi fazer da seguinte maneira. Quanto mais aulas eu dou, menos valor eu cobro. Entendeu? Só que sempre dentro dessa janela de preço. Então, se eu dou muitas aulas na academia, porque eu não atuo só nessa academia. Então, se eu dou muitas aulas nessa academia, eu desço um pouquinho mais o preço. Se eu dou aulas em outra academia em, tipo, menos tempo, tipo, ou menos tempo de aula, ou menos tempo de dias, por exemplo, aí eu cobro um valor um pouquinho a mais. Entendi. Aí é sempre dentro dessa janela de preço, assim. Entendi. Também é bem flexível. Quero que você dê aula aqui na minha academia uma vez na semana. Aí você vai e cobra R$100. Quero que você dê aula 2 vezes na semana. Eu cobro 95. Por aí. A média hoje é de uns 80, de 60 a 80 reais, assim, hora-aula, mais ou menos isso. Em academias que eu dou um pouco mais, chega a 80, 90. Dou um pouco menos, perdão. 80, 90. Eu ainda não cheguei ao 100. E nas que eu dou um pouco mais, tá na média de 60, 70. Entendeu? É semelhante à hora-aula de um profissional de musculação também, de personal trainer. Isso. Como se fosse um personal yoga. Exato. Bacana. Beleza. Agora vamos passar para as outras perguntas. Essas que eu te fiz até agora são as perguntas obrigatórias, que a professora acredita que organizou. Agora umas que a gente pensou. Como é que você acredita que o yoga influencia a perspectiva de vida de uma pessoa além da prática física? O que você acha que o yoga pode acrescentar para uma pessoa além do físico, sabe? Se ela pode ter alguma mudança de pensamento sobre uma situação, sobre uma realidade, sobre ela mesma, sobre outras pessoas, a forma como ela se relaciona com o ambiente, sabe? O que você pensa sobre isso? Eu acho que o yoga, ele tem a capacidade de fazer a pessoa evoluir por inteira. Então, além do físico, eu diria que a pessoa começa a ter uma percepção maior sobre tudo em volta dela. É como se abrisse melhor os nossos olhos. A gente começa a perceber as coisas com mais atenção. E aí vem o autoconhecimento, que aí a pessoa começa a entender o que está acontecendo de maneira mais clara e começa a organizar os pensamentos e as emoções a partir daí. E, por exemplo, numa situação de ansiedade, por exemplo, ela já começa a perceber por que eu estou ansiosa e o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Então, eu acredito que o yoga, ele trabalha internamente o indivíduo de maneira completa, a mentalidade, a percepção, as emoções, até o controle, eu diria que até o controle dos pensamentos. Não que a gente queira não pensar em nada a todo tempo, mas a gente começa a perceber os pensamentos vindo e agora, às vezes, em momentos inoportunos, a gente começa a controlar melhor. E aí a gente observa mais a nossa respiração e aí vai controlando essa... Eu acredito que o yoga melhore também a percepção do indivíduo na sociedade mesmo, sabe? Em que sentido? No sentido de eu estou aqui, mas eu quero chegar até aqui e eu preciso pensar o que eu preciso fazer para chegar até aqui. Às vezes a gente se perde mesmo nos pensamentos, na correria do dia a dia, e a gente não consegue ter muito essa percepção. Eu acho que o yoga, ele traz esse autoconhecimento pra gente, a percepção, a maturidade para entender tanto os pensamentos quanto as emoções e agir com maior cautela, agir com maior sabedoria. Eu diria que é isso. O yoga
oportunidade de entrevista, vou começar fazendo a segunda pergunta. Existem histórias ou casos de alunos que demonstram mudança significativa após iniciar a prática? Sim, muitos, muitos casos, tanto internamente quanto externamente. Eu percebo melhoria física nas pessoas, eu percebo o controle da ansiedade também. Pessoas que antes não conseguiam ficar no Shavasana, por exemplo, que é a nossa prática final, que também é chamada de Yoga Nidra, né? O Yoga Nidra. As pessoas mais ansiosas geralmente sentem um pouco mais de desafio nesse momento, de acalmar mesmo os pensamentos. E eu percebi melhora nesse sentido, as pessoas já conseguem ficar um pouco mais ali, relaxadas. Eu faço uma soltura no pescoço, às vezes, que dá para perceber ali se está ainda travado, se está conseguindo relaxar, e eu percebi isso. Percebi melhoras em relatos também delas com relação à insônia, com relação à calma. Por exemplo, uma aluna que foi para uma sala de cirurgia, estava muito ansiosa, era uma cirurgia de grande risco, e ela fez pranayamas, que são as nossas técnicas respiratórias, e ela falou que ela conseguiu acalmar. Então, são muitos relatos que chegam até a mim, que é o que me dá ainda mais esse gás para continuar. Bem gratificante. Bem gratificante. Uhum. Eu já experienciei uma prática, usar a respiração para dormir. Eu tinha muita ansiedade, eu usei muita respiração para dormir, que eu aprendi, inclusive, na aula da professora. A técnica das 4 respirações me ajudou bastante. Isso, eu passei ela hoje, né? Que é aquela que a gente chama de respiração quadrada, né? Isso, que é o muito quadrado. boa, muito boa. Indo agora para a próxima pergunta. Que mensagem você deixaria para os educadores que não enxergam o yoga como uma ferramenta de educação? Eu acredito fielmente que quem não acredita que o yoga trabalha como o físico, porque realmente nunca praticou o yoga, de fato. Ou foi para uma linhagem que trabalha um pouco mais os pranayamas, a parte meditativa. Eu diria para experimentar mesmo uma aula, que eu acho que não tem erro. Quando vê os benefícios físicos dessa prática, não tem como não colocar isso como uma atividade física. Então, eu acredito que seja isso. Experimente uma das práticas. Hoje no Brasil nós temos bem conhecidas o Hatha e o Vinyasa, são bem conhecidas. São práticas que trabalham bastante o físico também. Mas eu deixo aqui também o Swastika como uma das práticas que eu gosto muito, que é a minha linhagem, né? Que tá ali entre o meiozinho do Hatha e do Vinyasa. Interessante. Eu experimentei também, que eu fiquei com a parte de equilíbrio na nossa apresentação, e foi bem difícil. Exige muito do corpo, exige muito da inspiração, da concentração. Muito boa. Exige bastante. Isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela atenção que vocês deram. Uma salva de palmas, professora. Muito obrigada. Ela ajudou bastante. Forneceu o microfone, forneceu o tripé, forneceu o tempo dela. Muito obrigado, professora. Que isso, gratidão a vocês pela oportunidade. E quando vocês quiserem, venham praticar uma aula, a gente pode marcar ao ar livre, vai ser maravilhoso para vocês conhecerem a prática do Swastika também. Isso aí. Um abraço.